Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro e no episódio de hoje a gente vai conversar com um ouvinte aqui do podcast que vai trazer um pouco pra gente sobre a maneira que o podcast faz parte da sua vida já. Ele começou a escutar lá em seguida quando a gente lançou, né, a nossa ideia, começamos a colocar os primeiros episódios e vem acompanhando desde então. E é uma conversa muito legal porque a gente vai falar um pouquinho a respeito da prática no dia a dia daquilo que a gente aprende. E aqui no podcast é um espaço para a gente fazer essa troca, para a gente falar sobre um caminho de luz, um caminho do bem e sobre como que a teoria é colocada na prática, né? E é isso que a gente vai ver na conversa de hoje. Eu tô aqui conversando com o Danilo, que é ouvinte do podcast praticamente desde que a gente começou a produzir conteúdo e trazer essa mensagem de luz por aqui, né, Danilo? Verdade. E a gente sempre conversou bastante a respeito dos episódios e é legal poder conversar com quem nos escuta para poder entender também como é que o podcast consegue chegar nas pessoas, tocar, levar essa mensagem, de que forma que vocês recebem isso. E como é que foi pra ti quando tu começou a ouvir o podcast, Danilo? Tu já participava de discussões como essa? Tu já conversava a respeito do tema? Era familiarizado com isso? Parte eu já estava familiarizado, mas parte foi novidade. Parte foi muito novidade. Mesmo. Tinha coisa que eu sabia, assim, por informações de pessoas, mas tinha muita coisa ali que eu falei, gente, eu não sei metade de ervas, então foi, eu acho que o que eu menos sabia coisas ali. Foi o que eu mais, um dos que eu também mais aprendi. Mas o podcast surgiu no momento que eu acho que eu mais precisava, porque eu tava longe de casa, né? Eu tava sem família, sem ninguém, então você se sente meio isolado, né? E aí você precisa, né, de alguma coisa que te dê uma fortaleza. E nesse momento eu fiz ajuda, né, com terapia, mas o podcast surgiu como um plus a mais, né, principalmente para cuidar do lado espiritual, né, que muitas das vezes é o que a gente mais descuida. E dentro dos temas que a gente aborda, Danilo, o que mais te tocou? Qual o tema que tu conseguiu te aprofundar mais, de repente? Nossa, foram tantos, mas é porque eu tô com o último na cabeça, porque o último fala de mediunidade, né? E esse foi o que mais me tocou, que eu tenho ele mais firme na minha mente, porque então sempre via quando eu era mais novo. Só que com o passar dos anos, eu fui para uma evangelização aqui na cidade onde eu moro. E aí chegou o momento que eu precisei fazer um estudo mediúnico, né? Porque a mediunidade começou a eclodir de forma muito mais intensa. Isso com 18 anos eu tive que começar o trabalho mediúnico. E continua aí até agora. E os assuntos que o benzedor traz, assim, as informações, a maneira como ele passa, conseguem te esclarecer, te trazem uma nova visão? Como é que tu aproveita isso no teu dia a dia e também na prática do teu trabalho como médium? Ah, sim, traz uma nova visão, traz uma visão bem diferente, bem fora da caixinha, né? Do que a gente já tá tão acostumado a ouvir, já tá tão acostumado a aprender daquele jeito, que quando a gente começa a ouvir outra pessoa falando, ué, por que que eu não pensei por esse ângulo, né? A gente começa a olhar por um ângulo muito diferente. E isso tem me dado muita tranquilidade, principalmente no trabalho mediúnico. Tem me dado uma paz, eu tenho conseguido chegar mais equilibrado no trabalho mediúnico. Que antes eu não era tão equilibrado assim. E pro teu dia a dia, além do trabalho mediúnico, a rotina na vida, de forma geral. O podcast tem alguma influência, ajuda de alguma forma? Tem. Tem porque ajuda muito, principalmente, a regular o meu sono. Porque eu tenho um sono totalmente irregular. Um sono muito complexo. Mas quando eu ouço, dá uma equilibrada, dá uma paz, que naquele dia eu acho, é o dia que eu mais durmo bem. Aí às vezes eu volto a outros episódios pra poder, não, opa, preciso reequilibrar, preciso voltar a dormir direitinho no horário digno, um horário saudável, né? Mas ajuda sim. Que bacana. E me diz uma coisa, o que tu acha que no podcast acaba te trazendo essa paz, essa tranquilidade? As falas do benzedor. Ele tem uma sabedoria que é muito profunda, que leva a muita reflexão.
Eu passei a refletir muito mais depois que eu comecei a ouvir o podcast. Comecei a ficar muito mais aberto a opiniões diferentes da minha. Isso pra mim eu acho que foi importantíssimo e ajuda no dia a dia, principalmente no trato também com as pessoas, né? Porque a fala dele dá uma paz, um reconforto, né? Claro que as perguntas do repórter sempre facilitam muito, porque às vezes é coisas que a gente gostaria de perguntar, aí você já vai e pergunta, então já facilita muito, muito, muito. Então o podcast ele consegue te esclarecer bastante as dúvidas também que tu tem. Sim, bastante. Mais do que eu imaginava. E Danilo, me conta assim um pouco, né? Dentro da tua rotina, o podcast ele acaba sendo um momento ali que tu para ouvir, tu ouve enquanto tu faz alguma outra coisa, como é que é? Depende do dia que eu ouço, mas geralmente eu tento ouvir quando eu tô fazendo algum estudo. Quando eu tô preparando algum estudo, aí eu ouço porque eu sei que é uma coisa que vai me dar uma paz, vai dar um equilíbrio e eu vou conseguir me concentrar no estudo. O que que mais te chamou a atenção? O que que mais, o que mais fortificou essa afinidade que tu sente com o conteúdo, Danilo? Às vezes é difícil falar numa palavra, mas eu acho que algumas me vêm à cabeça. A disciplina, porque disciplina sempre é importante na nossa jornada e uma das coisas que eu aprendi nesse podcast é ter disciplina com as tarefas que a gente se propõe, amor àquilo que a gente faz, que sem amor não funciona, e estudo. Porque sem estudo a gente não é nada. Então a gente precisa estudar aquilo que a gente está falando para não sermos levianos no que a gente for falar. Então, eu acho que são as 3 palavras que me vêm à mente. É, justamente, né? Esse ponto de não ser leviano é uma coisa muito importante. E no podcast mesmo eu gosto quando o vencedor traz os relatos que dá pra gente ter uma noção de que ele realmente vive aquilo que ele tá ensinando ali, né? Que tem experiência prática. E uma outra questão pra mim que também tá relacionada com isso é a forma como as coisas são feitas, a ética envolvida no desenvolvimento do trabalho mediúnico, né? Eu queria saber se isso é uma coisa que tu vê com facilidade, assim, que é comum no teu dia a dia, ou se de alguma forma é novidade. Pra mim, eu acho que foi novidade, porque eu já estava tão acostumado com o trivial que a gente aprende no trabalho mediúnico, que essa ética, eu não, acho que eu não tinha tanta noção ainda. Até porque é em respeito a quem está ouvindo encarnado, mas principalmente aquele que está desencarnado, porque a gente não sabe o grau de sofrimento, às vezes, que aquele irmão pode se encontrar. E aí, se a gente trabalha realmente com amor de verdade, aquele amor chega até aquele mais endurecido. E um outro desafio que também está relacionado a isso, né, a não ser leviano ou lidar com pessoas que são levianas de alguma forma, é quando as pessoas estão muito fechadas na sua forma de fazer as coisas e quando ouvem, né, alguém propondo algo diferente ou alguém que se identifica com um caminho diferente, acabam atacando até em comentários mesmo, às vezes na internet, em conteúdos que seriam produzidos, né, para chegar em quem se identifica, para mostrar um novo caminho. Tem quem vá lá e comente as coisas sem nem conhecer o contexto direito, simplesmente para julgar, para atacar, digamos assim. O que que tu acha disso? Se a gente não sabe o contexto todo, como é que eu vou poder opinar num recorte? Acho muito uma linha muito tênue, uma linha bem complicada. Acho que a gente precisa primeiro ter um domínio do que a gente tá sendo apresentado pra gente, estudar sobre o que está sendo apresentado, aí a gente pode comentar alguma coisa. E mesmo quando a gente for comentar, tem que ser um comentário pertinente, coerente e também com amor, porque não adianta a gente também fazer aqueles comentários já julgando, né, já sendo prepotentes, que muitas das vezes a gente é. E eu acho isso tão complicado, tão triste, né? A gente chegar às vezes a essas situações. E contigo, já existiu preconceito por conta da tua fé, da forma como tu acredita e vê as coisas? Acho que eu nunca sofri disso, porque... Não, já sofri sim, mentira. Já sofri na época do colégio, né? Aquela época da juventude, quando pergunta qual é a sua religião e falam que você é da macumba. Já, mas isso quando era mais novo. Hoje em dia não, hoje em dia até eu falo abertamente qual é a minha religião, tranquilamente. Se a pessoa falar que tá errado, paciência pra ela, não aprendi isso. Uma das coisas também que eu aprendi com o podcast e com a vida é que às vezes não vale a pena você entrar num debate
que vai ser infundado, não vai levar a nada. Se você realmente acredita naquilo ali que você acredita, qualquer outra fala que possa soar a você, você não vai levar ela em consideração. É o que eu tenho feito, né? Eu não levo, deixo a pessoa falar e tá tudo bem. Só desejo amor e conhecimento pra ela, porque não tem por que eu jogar qualquer energia negativa. Se tu pudesse passar uma mensagem para as pessoas em relação a cuidarem um pouco mais do lado espiritual, qual a importância disso que seria na tua visão? Cuidem do seu lado espiritual, porque quando a gente fizer a nossa passagem, nada daqui a gente vai levar de material. O que a gente vai levar é de conhecimento. Então valorizem as pessoas com quem você convive, valorize o que você aprende e principalmente põe em prática aquilo que você ouve. Porque não adianta só ouvir e não praticar. Né? Jesus sempre falava isso pra gente, né? Jesus é o maior exemplo de prática, né, do amor. A gente pode começar aos poucos, pode começar de pouquinho em pouquinho, mas a gente tem que exemplificar. Não dá pra ficar só na teoria. A teoria é bom, mas a prática é muito melhor. Que legal. E em relação à benzedura, simpatia, tu já era familiarizado com isso também? Não, conheci mais a partir do podcast. Conheci bem mais a partir do podcast, porque eu não tinha muita noção. E o que que tu acha sobre isso? Eu acho é bem diferente da área, vamos dizer assim, que eu sigo, né? Da parte religiosa que eu sigo. Mas eu acho que é tão legal porque tão se complementam elas. Não acham coisas tão distantes ou distintas. Acho que são partes que se agregam, né? Porque pra mim é aprendizado. Não tem muito de, não vou porque a minha religião não permite. Não. Cansei de ir em terreiro, assim, e sair de lá maravilhosamente bem, muito bem, e às vezes tinha dificuldade de ir na minha própria religião. Tinha dificuldade de ir num centro espírita. Então, assim, eu acho que tudo que for para agregar, a gente tem que pensar positivamente. E dentro do podcast, assim, o que que tu acha do que a gente traz que ajuda mais a gente conquistar essa integração, assim, das coisas, dos assuntos, enfim? Acho que tudo, não tem uma coisa só que eu acho que é legal, acho que tudo. Principalmente os temas, que eu gosto de temas diferentes, são bem diferentes os temas. Por favor, gente, ouça o podcast, porque os temas são maravilhosos. E são temas, às vezes, que você não espera. O dessa última semana, eu confesso que eu não esperava, porque eu acho que os retrasados estavam falando de umbral, e quando você começou a falar de mediunidade, eu falei, opa, achei interessante, mas ainda, vamos ouvir. Porque eu gosto do inesperado, né? Porque você tá esperando já criar, na próxima semana, talvez vai ser uma continuidade do tema, e às vezes não é uma quantidade necessariamente, mas às vezes é algum tema que passou na sua mente e falou, eu acho que esse tema precisa ser trabalhado agora. Aí só vai. Aí eu só encaro, falo, opa, então só vamos ouvir. Vamos dar a abertura ao ensinamento, ao conhecimento. Aí eu ouvi. Eu acho que eu tô em dia agora. Coisa boa. Obrigado pelo depoimento, Danilo. É muito bom te ouvir e saber como é que o nosso conteúdo, que a mensagem que a gente trabalha com tanto carinho e seriedade vai chegando pros nossos ouvintes. E eu gosto de ver porque o Danilo é assíduo. Sai um episódio novo, às vezes nem saiu ainda, o Danilo já me pergunta, tá, e aí? Não vai sair o episódio essa semana? Pior que é verdade, gente. É verdade. Eu fico muito contente com isso. Muito obrigado pelo carinho. E essa foi a conversa com o nosso querido amigo e ouvinte aqui do podcast. Fiquem muito à vontade para me chamar também, se quiserem falar a respeito do podcast, trazer algum relato próprio, alguma experiência. É só entrar em contato comigo pelo direct, @falasdebenzedor no Instagram ou no TikTok, ou mesmo aqui nos comentários, se achar bem, mas se quiser de uma forma com mais privacidade, né? Pode falar pelo Instagram lá no privado, no TikTok também, que eu vou responder o mais rápido possível, para que a gente possa trazer essa troca, criar uma comunidade cada vez mais forte e unida aqui. Na quarta-feira tem mais um episódio. Esse aqui foi um episódio extraordinário, digamos assim, um pouquinho fora da agenda, mas que valia a pena a gente trazer. Não quisemos trazer junto do episódio que foi lançado agora na semana passada, para não ficar muito longo. A gente percebeu que os episódios mais curtos são mais fáceis para o pessoal ouvir, então a gente vem tentando trabalhar isso. Espero que tenham gostado. Luz divina e até mais.